É hora da gente falar aqui do Vascão da Gama, então. Deixa eu chamar Breno Monsef. Vamos lá, nessa semana eu trouxe a informação da possibilidade do Vasco, em vez de buscar nomes no Brasil para ser o novo diretor de futebol, do Vasco buscar um nome estrangeiro, né? E aí, de ontem para hoje, o nome do Admar Lopes, que é um português, ganhou força no Vasco, né? Inclusive, vários nomes têm circulado, vários colegas com informações, né? Porque eu até expliquei isso esses dias, não é que eles estejam errados, mas é porque são muitos nomes sendo avaliados, então cada nome que acabam descobrindo, apurando, vira notícia, né? Então, e também teve muita cavada também, muita especulação, isso é verdade. Também a gente sabe, né? Enfim, a gente também tinha falado sobre o perfil e o Vasco buscando um nome de alguém que entenda os trâmites burocráticos e que tenha visão empresarial, diferente do Alexandre Matos, que era um cara pré-SAF, digamos assim, né? E aí o nome do Admar Lopes, que é um português, ganhou força. Eu fui atrás, obviamente, para saber quem é, não conhecia. É o nome que ganha força nesse momento. 39 anos de idade, ele tem quase 15 de carreira. Começou em 2009, passando pelo Porto de Portugal, pelo Mônaco, obviamente, e o Lille da França. Nesses três, onde ele ficou até 2020, obviamente, um por vez, né? Ele basicamente atuou no departamento de scouts. No Lille, ele foi coordenador de scouts. O scout é o cara que busca nomes, né, no mercado, enfim. E aí, de 20 para 21, ele virou diretor de futebol do Boa Vista, de Portugal. E atualmente está no Bordeaux da França. Então, o Vasco pode tirar o Admar Lopes do Bordeaux e trazê-lo para cá, né? A Vasco SAF. Então, esse é o nome do momento. O Admar Lopes é um português, é alguém que vive o cenário europeu. E o cenário europeu já tem essa história de clube-empresa há muito mais tempo do que aqui. Então, acaba, se o nome dele, de fato, for o escolhido e o assinado com o Vasco ou contratar, vai confirmar as duas informações que eu tinha trazido. Primeiro, de um nome estrangeiro, e o segundo, de um nome que tenha o perfil empresarial, algo que no Brasil ainda está começando. Vamos aguardar. É o nome da vez, Admar Lopes. O Vasco, portanto, andando aí com essa negociação, podendo trazê-lo, meu parceiro Bruno Azevedo. Admar Lopes, também confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse profissional. E aí, segundo o entendimento dos executivos da 777, eles estão atrás de um profissional que entenda dos trâmites burocráticos. É a nova era do futebol. Eu confesso assim que me causa estranheza você trazer trâmites burocráticos, né, num mercado tão agressivo como é o mercado da bola, porque às vezes a burocracia ela perde pra agilidade. Né? No futebol quase sempre. E aí você pega, por exemplo, um clube como o Flamengo ou Palmeiras, que tem poder aquisitivo para olhar pro jogador A, B ou C e vem pra cá que a gente te quer aqui, e aí você vai perder uma disputa fácil, né? Porque você vai trazer o nome, né, do Ace para uma reunião de clubes onde os executivos vão discutir teto salarial, né? Como vai, quando ele chega. Aí chegou o outro e falou: vem cá, meu filho, a gente quer você aqui. É um momento novo pro futebol brasileiro. É o que o Breno falou, na Europa esse estilo de trabalho, ele já é consolidado, enraizado, né? Mas aqui ainda é uma transição, né, Gabriel? É isso, e enquanto a 777 não entender, eu acho que vai ter uma dificuldade. Só o que me chama a atenção é que a 777 não é uma novata no futebol. Pois é. Ela já trabalha com alguns clubes, tem o Genoa na Europa, por exemplo, lá na Itália. Enfim, isso me assusta um pouco. Eu acho que o Vasco poderia encontrar caminhos mais rápidos de tentar negociar atletas e tomara que isso se resolva, né? Com a chegada de um novo profissional, o Admar Lopes está aí no radar do Vasco. De repente, é um cara que, por ter esse conhecimento de Europa, por já saber lidar melhor com essa estrutura, pode acabar encaixando com esses trâmites que a 777 tanto exige. E, de repente, é um cara que vem até para conseguir dobrar um pouco. Como foi um cara que trabalhou muito tempo em departamento de scout, ele pode também trazer uma base de dados com relação aos jogadores, que pode ser uma base de dados valiosa, que se lá na Europa não faz tanta diferença, que de repente você pesca um jogador ou outro, ao mesmo tempo que ele vai ter o desafio de tentar entender o mercado nacional. E é curioso, né, Azevedo, porque quem chega nesse momento tem o desafio de entender o mercado nacional, porque o Vasco nesse momento não vai poder contratar fora do país. O Vasco vai ter que resolver as carências do elenco nessa brechinha do mercado brasileiro em que você pode buscar um jogador ou outro que tenha atuado nos estaduais. Então, assim, é uma aposta. Eu entendo algumas pessoas não gostarem, mas vai buscar um português, mas vamos parar para pensar rapidamente aqui. 777 assume. Primeiro diretor executivo, Paulo Brax.
que era um brasileiro de uma geração nova, né? Um cara com trabalhos mais recentes se estabelecendo no mercado. Não funcionou. O Vasco gastou muito e não foi legal o resultado. Aí o Vasco muda essa chave e vai buscar um Alexandre Matos. Nome do mais alto patamar aqui no mercado brasileiro. O Alexandre, com todas as rusgas que ele teve com a 777 com relação ao procedimento para contratações, ele também gastou. Passou dos 100 milhões. Sim. E a gente vê um elenco ainda com carências, um elenco que não deu um salto de qualidade comparando o Campeonato Brasileiro do ano passado com a temporada 2024. E não deu certo muito por conta dessa relação. O Vasco já apostou em 2 perfis diferentes, né, de profissionais brasileiros. Agora o Vasco vai em busca desse perfil fora do país. É torcer pra dar certo. Eu sempre falo aqui, né? Se o cara fala português, inglês, espanhol, se ele fala um português mais lusitano, ou se ele fala hebraico ou qualquer outra língua, o que importa é que ele seja um bom profissional. E como a gente não conhece tão bem, a gente vai ter que pagar pra ver. Vamos lá falar de grana. Quem não gosta, né? Contrato com uma empresa de apostas, o Vasco tá fechando para ser o patrocínio master. Segundo a Atenção Vascaínos, a gente acredita a informação para eles do valor, 45 milhões de reais por ano é o valor que o Vasco está negociando com essa casa de apostas para ser o patrocinador master. E também tem outro patrocínio vindo, uma empresa do ramo automobilístico. Então seriam 2 patrocínios que injetariam muita grana no Vasco. E aí eu complemento porque é o seguinte, é um plano do Vasco, obviamente, ser sustentável. Parece óbvio falar isso, mas não é o que tem acontecido. Porque assim, reduzindo a dívida que a 777 assumiu ao comprar, né, a parte maior, majoritária da Vasco SAF, não dependeria tanto assim de grana de injeção direta da empresa americana. E isso é um fator buscado pelo Vasco porque reduz, de certa forma, o trâmite burocrático para, por exemplo, fazer contratações. Tendo dinheiro em caixa, é muito mais fácil contratar do que pedir grana direta para a contratação de jogadores, de qualquer outro tipo de operação financeira que for feita. Isso ainda não aconteceu. Foram 2 grandes injeções financeiras feitas pela 777 até aqui. Tudo isso, obviamente, previsto em contrato. Não foi favor nenhum, né? A empresa, quando comprou a parte majoritária, assumiu esse compromisso de fazer grandes investimentos. A gente já detalhou esses grandes investimentos várias vezes aqui. Para esse ano, inclusive, é o maior previsto. Mais de 250 milhões de reais, é muito dinheiro, mas tendo grana em caixa, tendo patrocínios, tendo a dívida sendo reduzida, isso favorece, facilita muito mais os trâmites de contratação, por exemplo. E aí um outro exemplo é o seguinte, esse ano, com as vendas de jogadores feitas no início da temporada, principalmente a do Peck e a do Marlon Gomes, praticamente a Vasco SAF ficou no 0-0, tá? Dentre investimentos e de contratação e vendas. Então, assim, se a gente fosse traçar um perfil de fair play financeiro, o Vasco estaria cumprindo, porque ficou praticamente no 0-0 entre vendas e contratações. Mas o Vasco precisa de mais. Esse é o cenário interno de momento. E com esses 2 patrocínios vindo, esse cenário começa a mudar. Bom, sobre campo de bola, amanhã tem jogo treino, 4 da tarde em São Januário. O Vasco pegando o Volta Redonda. É mais um jogo para manter um mínimo de ritmo de jogo nesse período sem jogos. Eu já detalhei também aqui esse planejamento. Semana que vem tem América Mineiro, também em São Januário no sábado. E aí já na outra semana temos a estreia no Campeonato Brasileiro, daqui a 2 semanas. Então teria pelo menos um jogo por semana nesse período aí de intertemporada. Cara, que tá nesse momento de transição rumo ao Campeonato Brasileiro, acho que vai ter que aproveitar essa janela de meio de ano para reforçar o elenco. Tem que trazer um diretor de futebol primeiro. Ainda tem isso, né? Tem que trazer um diretor de futebol. Tem que entender quanto dinheiro vai ter à disposição. O Breno falou das vendas. O Vasco perdeu o Marlon Gomes e perdeu o Gabriel Peck. E a reposição não foi à altura ainda, né? Não. O Adson chegou para a vaga do Peck. Pro lugar do Marlon Gomes chegou o Sforza. São jogadores que ainda precisam se adaptar ao Vasco. Enfim, é muito difícil a gente falar sobre isso e entender qual vai ser o futuro do Vasco. Tem o Vasco anunciar o novo diretor de futebol e sem aproveitar essa janela dos estaduais, né? Porque não tem um diretor para fazer contratações de destaques dos estaduais. Palmeiras está aproveitando, por exemplo. Trouxe o Rômulo, que é muito bom jogador, né? Foi muito bem mais uma vez ontem pelo Novo Horizontino, que foi eliminado. Cara, o Vasco precisa de alguns jogadores em algumas posições específicas, até com certa urgência. Não precisa ser nenhum craque, mas o Payet precisa de um reserva, o Verratti precisa de um reserva. O Vasco não tem esses caras.